abraço, não vou que vou embora. Quando vejo, já falei igual a primeira aula, né? Falamos a beça. Tudo bem que o que a gente falou estava inserido no assunto, né? Não, graças a Deus não nos perdemos, mas eu vou embora falando, quando vejo, já foi o maior tempão e eu não iniciei o que eu queria. Então, olha só, lembrei com vocês como é que Dutra, né, entrou no poder. Nós vimos que aquele fato contraditório de Vargas lutar na Segunda Guerra Mundial contra os regimes totalitários, né, acabou o derrubando, porque, afinal de contas, ele lutou contra os regimes totalitários, mas ele, né, ele instaurou um regime totalitário no Brasil. Então, assim, um troço muito de doido, né? Luta contra a Segunda Guerra Mundial, mas, no entanto, ele é o protagonista de um regime totalitário no Brasil. Então, quando a gente vence, né, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, os opositores de Vargas acabam pressionando, e muito, é claro, para que ele renunciasse, né? Porque é o que nós falamos, é o que eu acabei de falar com vocês. Como é que eu luto contra uma coisa que eu pratico, né? Vargas, muito esperto, também falei isso com vocês, ele, antes de renunciar, ele ainda tenta se manter, né, no governo. Então, ele faz o quê? Ele abre as eleições, ele apoia um candidato, o Eurico Gaspar Dutra, e, ao mesmo tempo, ali, aos escondidas por baixo do pano, Vargas incentiva o povo a ir às ruas, reivindicando que ele fique no poder, né, o queremismo. Então, olha só, eu vou apresentar um slide onde a gente vai falar um pouquinho do governo de Eurico Gaspar Dutra, a ilusão que o povo teve, né, achando que o Gaspar Dutra ele iria dar continuidade no governo de Vargas, né, que foi o primeiro governo que durou 15 anos, e, no entanto, ele foi muito diferente. Então, a gente vai ver um pouquinho aí essa questão do governo de Dutra, e aí eu volto, né, para o maravilhoso do Vargas, que consegue voltar à presidência da República depois do governo de Dutra, tá? Aí que eu vou mostrar esses 2 videozinhos para vocês, falando sobre o governo dele. Tá todo mundo me escutando bem, crianças? Fala aí para mim. Sim. Escutando bem minhas fotos? Ótimo. Então tá bom, então vamos lá, hein? Olha, eu vou entrar em outro assunto, hein? Depois eu quero pensar com vocês uma aula diferente, hein? Só que para essa aula diferente eu vou contar com a ajuda de vocês, hein? Que a gente elaborar assim, uma coisa divertida, fazer uma aula divertida, com a gente caracterizado, de personagens ou figuras da história, né? Então, algo relacionado a Vargas, outro a Dutra, outro a Jango. Vamos lá, hein? Vai falar sobre personalidade de Segunda Guerra Mundial. Também, Rian, se vestir de soldado. Gente, depois eu vou mostrar para vocês, se der tempo, se eu parar de falar um pouco, uma foto desse evento que eu fiz na outra escola. Teve um aluno que ele se... Aquele que você postou no Instagram? Ele se vestiu, mas eu vou aproximar a foto para vocês poderem ver. Ele se vestiu de um terrorista nazista. Eu vi. Você viu? Ficou muito maneiro. Ele botou uma máscara. Olha só como é que é maneiro, assim. Tem casa. Ele botou um casaco com capuz, botou uma máscara, e ele era o terrorista nazista, que levava as pessoas para o campo de concentração e botava na câmara de gás. Gente, muito legal, muito legal. Muito legal. Ficou. Eu quero fazer a mesma coisa com vocês. Cada um se caracterizar de um personagem, né? Que a gente... Você viu a aula de geografia que Fabiola colocou todo mundo para ficar com roupa japonesa? Menina, você viu? Ela me copiou, aquela invejosa. Foi sim. Eu falo mesmo. Ela plantou minha ideia lá na aula dela de geografia. Tá gravado, hein? Tá gravado. Eu foco tudo, eu falo tudo. Verdade. Então, olha só. Aí eu quero fazer a mesma coisa com vocês. Só que tem um problema. Eu acho que para vocês, né? Para isso acontecer, tem que abrir a câmera. Pois é, porque senão eu vou ficar igual a pateta, igual a palhaça aqui fantasiada. Você quer fazer isso quando? Então, a gente marca, a gente vê certinho. A gente tem que interagir. Vamos marcar para 1040. Olha, para de besteira, Matheus. Eu ainda dando atenção ainda para ele. A gente tem que se envolver, gente. Já que estamos nesse negócio aqui, a parada é tornar divertido. Então, assim, eu tenho... Como eu fiz isso nas outras turmas, eu já tenho até minhas fantasias, Tem uma coroa, a coroa de rei absolutista. Ó a fantasia. O pirata das grandes
das grandes navegações, e tudo, vocês viram, tudo eu fiz bigode, hein? O coronel... Professora, eu posso me vestir de bruxa na época que eles queimavam as mulheres. E ainda tem Dom Pedro, que eu ainda tenho, né, esse chapéu de papel. Gente, a gente tem que fazer um troço diferente, gente, pra gente ficar divertido aqui. Aí, deixa eu amadurecer a ideia, mas vocês vão pensando também, tá? Porque a gente já marca semana que vem uma data aí para próxima, para a gente poder fazer isso, para a gente tornar essa aula mais divertida, mais animada, todo mundo participar e a gente se apresentar, para a gente dar um gás, né? O que vocês acham? Não é bacana? Bem, eu gostei muito de ter feito. Bacana. Só que agora eu vou aquele maluco mesmo. Não é? Mas, gente, é isso. A gente tem que se jogar de cabeça. O negócio segredo é esse. Aí, como eu vou falar desse período dos presidentes, vocês podem... Bom dia, amor. Vocês podem representar um presidente desse, entendeu? Deixa eu anotar seu nome aqui, Letícia. Já vou falar, eu já sou o Lula. O Lula? Fala aí, companheiro. Como você tá, companheiro? Ótimo! Só que vai ter a história do Lula é mais pra frente, garota. É só no quarto bimestre. O problema todo é esse. A gente podia fazer isso já agora aqui no terceiro e depois montar um outro de novo pro quarto. Vai amadurecendo, hein? Para vocês poderem ligar a câmera e a gente participar, porque eu não quero ficar dando aula sozinha aqui para essas bolinhas, não, hein? Antes que ele abrir, agora até que ele me abandonou, me largou sozinha aqui. Opa, vamos voltar ao assunto, que vocês me desconcentram? Senhor amado. Vou apresentar o Dutra, tá? Para a gente poder ver um pouquinho aí da história dele no governo com o apoio do Getúlio, hein? Calma aí, deixa eu achar aqui meu slide. Vê se vocês estão vendo. Fala aí para mim. Sim. Sim? Vou aumentar. Aonde? Menina, o negócio tá bravo. Tem hora que volta essa tosse enjoada. Então vamos lá. O nosso assunto é esse. É o nosso primeiro capítulo do módulo 3. O populismo, tá? É a República Liberal, o breve período democrático que nós tivemos de 1946 a 1964. Professora, por que você fala breve período democrático? Porque antes de 46, né, antes das eleições de 45, nós, apesar de já estar vivendo a República desde 1889, olha só que troço de louco, né? Nós não tínhamos, nesse período dessa primeira República, a população não votou para presidente. Né? Nós tivemos aí a República da Espada, nós tivemos a República Oligárquica com a política do café com leite, aí o Getúlio entrou com um golpe de Estado, né, apoiado pela Revolução de 1930, e até então nós não tivemos um presidente eleito pelo povo, tá? Somente em 1945, com a abertura das eleições por Getúlio, porque ele foi pressionado, é óbvio, a renunciar, é que nós tivemos a primeira votação popular para presidente da República. E aí teve a grande questão, né? De 46 até 64 é que houve essa eleição para presidente da República. Por isso, breve período democrático. Porque em 64, aí foi instaurado, né, o golpe militar e a ditadura militar, que durou aí 21 anos, que é um assunto aí mais para frente. Então, vamos lá, crianças. Então, Constituição de 1946. Em 46 foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil, aonde teve princípios básicos: o regime político, democracia; forma de governo, república; forma de Estado, federação; e sistema de governo, presidencialismo. Isso já existia, só que, como eu falei para vocês, não aconteceu até então a eleição para presidente, né? As eleições eram todos aqueles arranjos políticos, e depois nós tivemos o golpe de Getúlio. Foi decretado 5 anos de mandato para presidente nesse período na Constituição de 46. Garantia de liberdade de expressão, o voto passou a ser secreto e universal, tirando aí o direito de votar dos analfabetos, soldados e cabos. Direitos trabalhistas, legislação da era Vargas foi preservada, os sindicatos continuaram aí atrelados ao governo e restrições a greves. Eu falei com vocês também sobre essa questão do sindicato, né? O Vargas, ele liberou aí a formação de sindicatos, mas, no entanto, quem comandava esses sindicatos era uma pessoa de confiança do governo. Então, vamos lá. Governo Dutra. Aí nós tivemos o Eurico Gaspar Dutra,
que venceu as eleições em 45 com o apoio de Getúlio Vargas. Ele ficou no poder de 46 até 1950. Em que contexto o governo de Dutra apareceu, né? No contexto da Guerra Fria e anticomunismo. Houve a promulgação da Constituição de 1946 no seu governo, houve a abertura econômica e o Dutra, ele alinhou, né, o Brasil aos Estados Unidos na Guerra Fria. Nós apoiamos os Estados Unidos. E houve o rompimento dessa forma de relações com a União Soviética. Em 1947, ele cancelou o Partido Comunista Brasileiro. Liberalismo econômico, facilidades para importações. Lembra que eu falei para vocês, né, que o Getúlio, ele favorecia a indústria nacional. Então, ele dificultou as importações, ele facilitou as exportações, né, o Brasil mandar seus produtos para fora, e valorizou o nacional. O Dutra, olha o que ele fez, né? Ele fez ao contrário de Getúlio, tá? Ele realizou o esgotamento de reservas financeiras, houve retração da indústria nacional, o endividamento do Brasil, o arroxo salarial, redução do poder de compra dos salários, descontentamento de trabalhadores. Até então, gente, a massa trabalhadora apoiava em muito o governo, que é o que eu falei para vocês. Vargas, ele era adorado pela população em geral e principalmente pelos trabalhadores. Dutra, ele Professora, foi de Vargas. Oi, amor. eu acho que, tipo assim, Vargas deveria até gostar do Brasil, do povo, mas aí ele falava assim, ele pensava assim, eu vou roubar bastante, mas também vou dar uma ajudinha, sabe? Vou ajudar o pessoal. Vargas, não ficou nada muito concreto com relação ao roubo. Agora, claro, que isso aconteceu, né? Especulações houve, denúncias também, tá? Agora, o que eu falei para vocês, Getúlio Vargas não foi nenhum santo, não. Com certeza realizou aí falcatruas, entre outras coisas, também no governo, que infelizmente é uma prática comum, né? Mas o Vargas, ele fez muito para a classe trabalhadora. Mesmo que muitas dessas leis não entraram em vigor, não foram de fato, né, não vigoraram de fato, não foram de fato estabelecidas, respeitadas, mas era uma novidade se ter leis trabalhistas, né, se ter direito do trabalhador, de ter essa aproximação tão próxima, que maravilha, ter essa aproximação entre o presidente e a massa popular e o povo, né? Era uma coisa que até então não existia, não era comum, tá? Por isso o populismo aí, esse período democrático, que depois de Vargas, todos acabaram aí seguindo, né, esse exemplo dele, segundo essa prática de aproximação com o povo. Então, ó, vamos lá. Ainda sobre o governo de Dutra, tá? Ele estabeleceu o Plano SALT, ele criou o Plano SALT. O que foi o Plano SALT? Foi uma política de investimento em setores públicos, né, considerados por ele prioritário. Então, ele fez um investimento na saúde, na alimentação, no transporte, na energia. Sem dinheiro suficiente, competência administrativa, o governo realizou pouco dos objetivos, tá? Foi no governo de Dutra que ficou concluída a rodovia Rio-São Paulo, denominada, que recebe inclusive o sobrenome dele, né? Rodovia Presidente Dutra, tá bom? A volta de Vargas no poder, gente, acaba aí o governo de Dutra, tá? Se encerra. E abre as eleições, tá? Nos anos de 50. E aí, quem aparece como candidato? Getúlio Vargas, né? Apostando aí voltar à cadeira de presidente. E não é que ele consegue? Com certeza ele consegue, né? O povo ficou descontente com o governo de Dutra, porque achou que era uma coisa e foi outra. E é aquilo que eu falei, né? Vargas, o povo tinha essa adoração por Vargas. Então, Vargas, meu filho, venceu aí as eleições de 50. Então, ó, volta de Vargas ao poder. Nacionalismo econômico e política trabalhista. Getúlio, ele vence as eleições com 48% dos votos, 48,7%, quase que 50% dos votos, né, só para ele. Ele procurou, não mudei nada, ele procurou apagar aquela imagem de ditador, né, que ele acabou formando com a implantação do Estado Novo, e construiu uma nova, né,
A nova imagem que ele construiu foi a imagem de homem democrático. Eleito pelo voto direto, ele entra aí no governo, né, nos braços do povo. Maravilhoso esse seu Vargas, né? Então, vamos lá. Mas Vargas, ele tinha uma oposição muito forte. Tá? A UDN, a União Democrática Nacional, era um partido que era contra Vargas, era um partido anti-varguinista. Então, olha só, a UDN era a segunda maior força política, era varguinista, né, anti-getulista, mas está no mesmo, era um anti-getulista, contra a intervenção do Estado na economia, que era uma prática de Vargas, né, intervir na economia, era contra as leis trabalhistas, apoiavam o liberalismo e o alinhamento com os Estados Unidos, faziam parte banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos, donos de veículos de comunicação. Exemplos, né, o maior opositor nesse período de Vargas era Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, a família Marinho, da Rede Globo, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães. Então, essas pessoas, né, que faziam parte da UDN eram os grandes opositores de Vargas. Eles eram antigetulistas, eles queriam a derrubada de Vargas. E esse segundo governo de Vargas sofreu ainda mais ataque dos seus opositores, tá? Foi ferrenha a oposição em cima do governo de Vargas. Professora? Oi, meu amor. Nessa época ainda tinha muita censura? Não, aqui nós não tínhamos, nós não estávamos vivenciando a censura mais, né? O Estado Novo já tinha sido roubado há muito tempo, nós já tivemos até o governo de Dutra, não se tinha essa questão da censura nos meios de comunicação, não, tá? Mas todos os meios de comunicação aqui desse período eram praticamente antigetulistas, eram contra Vargas. Vocês vão ver isso na videoaula que eu vou passar para vocês do telecurso, para falar claramente isso. Gente, é maravilhoso. Mas eu vou até correr aqui, para dar tempo de eu falar isso para vocês, de eu mostrar para vocês. Então, vamos lá, ó. Nacionalismo. Para Vargas, era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país conquistasse a sua independência econômica. Nacionalismo era combatido por representantes dos Estados Unidos e de empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Muitos adeptos dessa política atuavam na mídia e no Congresso. Ficaram chamados de internacionalistas ou entreguistas. Gente, como eu falei para vocês, Vargas volta com tudo, né, no segundo governo, com relação à sua bandeira do nacionalismo, tá? Vargas, ele é como é que eu vou falar? Ele é extremamente aí nacionalista, né? Então, na ideia de Vargas, ele quer o quê? Frear, né, os produtos internacionais, dessa forma também era o carro-chefe dele, né, professora? Tipo assim, Você falou que eu queria aí, que eu estava tentando procurar a palavra. O carro-chefe dele, né, o que voltava o apoio a ele era exatamente isso, essa bandeira nacionalista. Exatamente isso aí, adorei. Então, ó, campanha O Petróleo é Nosso. Os nacionalistas queriam que a extração do petróleo fosse realizada por uma empresa estatal do Estado brasileiro. Seus oponentes defendiam a exploração de grupos internacionais. Campanha favorável aos nacionalistas, com a fundação, em 1953, da Petrobras. O governo ainda propôs a lei dos lucros extraordinários, limitando a remessa de lucros das empresas estrangeiras ao exterior. Lei foi barrada no Congresso devido à pressão de grupos internacionais. Gente, os grupos internacionais estavam aí o tempo todo massacrando Getúlio Vargas. É porque Getúlio, ele tinha que, de certa forma, de certa maneira, aí, né, fazer a boa vizinhança, né? Mas Getúlio era ferrenho com essa coisa, né, do ataque a empresas internacionais. Então, vamos lá. Outras realizações. Oi, meu amor. Naquela época, a Globo era como era com Getúlio, como era com o Bolsonaro hoje? Então, não dá para eu muito comparar essa questão, entendeu? Mas é mais ou menos isso, né? Esse ataque. Não sei se essa palavra vai cair muito bem, né? Esse ataque em cima do governo. Eu acho também, Paula, que antigamente... Ah. Acho que também tem que se levar muito em conta que hoje
a maioria, pelo menos eu acho, apoia o que a Globo fala, mas antigamente não. Você falou que o povo gostava mais de Getúlio Vargas, então ninguém praticamente ouvia o que a Globo Então, falava, mas se criticava. também, assim, eu não quero entrar nessa discussão atual, tá, criança? Porque a gente sabe que isso cria uma polêmica terrível. Mas hoje, a gente tem muitas opiniões contrárias, para ser verdadeira, assim, para ser sincera, contrárias à posição da Globo. E o que eu falo posição contrária, eu não estou me referindo ao governo, não é somente isso. Há muitas outras coisas, né? E essa visão contrária, essa posição muito contrária ao que é passado, muito surgiu aqui, ó, por conta disso, né? Dessa oposição a Getúlio, que é como eu falei para vocês, Getúlio Vargas era um homem extremamente querido no cenário da sociedade brasileira, né? Então, essa oposição ao que passava... Ele era popular, né? Ele era bem popular. Oi, não entendi. Ele era bem popular, as pessoas gostavam dele. É diferente do agora, né? Nem todo mundo apoia. A massa apoiava ele. Isso, ali, naquele período, a grande massa apoiava Getúlio Vargas, tá? Então, a manobra que a imprensa tentava fazer, não estou me vinculando só à Rede Globo, de forma alguma, mas a manobra que a imprensa tentava fazer era de ser, né, de atacar o governo de Getúlio, de ser contra o governo de Getúlio. Eles eram antigetulistas, tá bom? Então, vamos lá. Trabalhismo, né? Caraca, houve a criação da Petrobras, no governo de Getúlio. Oi? Eu não sabia que existia essa palavra, antigetulistas. Eram antigetulistas, anti-Getúlio Vargas, isso aí. Então, ó, Getúlio, ele aumentou o salário em 100% do salário mínimo, né? Atendendo a proposta do ministro do Trabalho, João Goulart, o Jango, que era ministro na época do segundo governo de Getúlio. Ele fez o reforço do sindicalismo e apoio aos trabalhadores. Gente, assim, naquele período, não era comum, tá, no cenário político, o povo vinha assim com tanta força, né? Que era o que Getúlio fez. Claro, Getúlio atendia todas as necessidades da população? Claro que não, crianças, tá? Mas foi uma coisa inovadora para a época, o governo se voltar, né, a espelhar as necessidades do povo, da sociedade. Era uma coisa incomum. E foi aí que Getúlio caiu nas graças, né, da sociedade, que foi o que bem foi falado aqui por vocês. Olha só. Mas, né, nem tudo são flores, como eu falei para vocês, a oposição em cima de Getúlio era ferrenha, né, e ocorreu aí uma crise política. Críticas generalizadas da oposição, a UDN de Carlos Lacerda, e empresários ligados aos Estados Unidos, setor de Forças Armadas e dos meios de comunicação, matando em cima de Getúlio, e começaram aí a fazer denúncias de corrupção do seu governo, né, para piorar o Senado de Getúlio, porque ele vinha aí nesse período de crise política, além de uma certa crise econômica que está sempre sombreando aí, infelizmente, a nossa sociedade, né, o nosso governo. E para se juntar a essas denúncias de corrupção, veio aí acontecer um ataque à Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, que ainda era sede do governo brasileiro, tá? O Lacerda sofreu um ataque, onde ele escapou, né, somente com ferimentos leves, mas o major que estava com ele, né, em sua companhia, veio a falecer. E aí, crianças, né, veio aí a acusação em cima de Getúlio Vargas, que ele foi o responsável, o mandante, que ele estava inserido a esse ataque a Lacerda. Porque, afinal de contas, Carlos Lacerda era o maior opositor de Getúlio Vargas, tá? Então, olha só. República do Galeão. Investigações conduzidas pela Aeronáutica indicaram que o assassino cumpria ordens do chefe da guarda presidencial, o Gregório Fortunado. Então, olha só. Segundo as investigações, o mandante a esse ataque contra a Carlos Lacerda foi aí o chefe da guarda de Getúlio Vargas. Era um negócio que a oposição precisava, né? Era o que a oposição precisava. E a grande denúncia foi qual? Getúlio sabia de tudo. Desculpa, é que eu ia falar que não tinha nem como refutar, pois não tinha provas nem para dizer que era verdade, nem para dizer que era mentira. Era um tiro no escuro. Eles tinham provas que Carlos Lacerda aí foi o responsável, foi o mandante. Mas eles não tinham como provar da ligação de Getúlio com isso. Mas ficou um troço muito mal explicado, né? Como é que o chefe da guarda do presidente, né, é aí o mandante
de um ataque a Carlos Lacerda, que é o grande opositor, né, de Getúlio Vargas, que é o que vem aí fazendo denúncias de corrupção do governo, que é o que vem aí atacando ferrenhamente o Getúlio. Então, assim, Getúlio ficou aí sobre a suspeita, né, de estar envolvido nesse atentado contra Carlos Lacerda. Então, olha aí o jornal da época, tá? Que maneiro, que legal. O Jornal do Brasil e a imagem. Lembrando que o Brasil não é com Z, não, tá, gente? Vamos lá, que eu já peguei escrito em prova. Continuando aí. Brasil, o que você falou? Com Z. Paulo, você reparou tá. que esse atentado que estava falando aí no texto aconteceu no dia, exatamente no dia de hoje, né? É muita coincidência. Pois é. Ficou assim, tipo, muita coincidência, né? Como assim, né? Esse grande opositor de Vargas é atacado numa tentativa aí de assassinato, né? Só pode ser quem, né? A suspeita recaiu para quem, tá? Complicado. Tanto é que uma das coisas muito falada é que esse tiro aí do... deixa eu voltar aqui rapidinho para eu lembrar o nome. O tiro aí do Gregório, né? Essa tentativa de assassinato, esse tiro saiu pela culatra, né? Não matou o grande opositor de Vargas e o tiro meio que atingiu quem? Vargas, tá? Isso saiu pela culatra. Então, ó, crise política. O crime teve grande repercussão, a oposição multiplicava os ataques ao governo federal e tramava derrubar o presidente. 22 e 23 de agosto, manifestações de oficiais e militares que exigiam a renúncia de Getúlio Vargas. Isolado politicamente, escreveu uma carta-testamento ao povo brasileiro e, em seguida, suicidou-se com um tiro no coração, no dia 24 de agosto de 54. Gente, olha só, Vargas, foi uma enxurrada de acusações contra ele. E muita da população, depois que houve esse ataque a Carlos Lacerda, muitas pessoas da sociedade ficou contra Getúlio, tá? Começaram aí a se juntar nessas manifestações de militares, exigindo uma explicação de Getúlio, exigindo a renúncia de Getúlio, o pressionando. Só que Getúlio, né, o que ele fez? Ele deixa a carta-testamento, depois eu vou procurar a carta-testamento para ler para vocês, tá? Mas vai ser lida na aula que eu vou apresentar para vocês agora no telecurso. O que ele faz, né? Ele fala na sua carta que ele sai da cadeira de presidente, mas ele entra para a história, né? Ele cometeu suicídio. Getúlio, assim, ele não quis renunciar novamente, né? Ele não quis se dar como derrotado nessa segunda renúncia. E ele comete... Ele morreu bem. As pessoas morreram gostando dele. Olha, o suicídio... Pois é. Quando o povo soube que ele se suicidou, né, que houve o suicídio, crianças, foi uma revolução. Né? O Rio de Janeiro foi tomado por um mar de gente, né, exigindo aí... Tanto é que Carlos Lacerda teve que sair fugido do Brasil, tá? Exigindo uma atitude. Eles querendo a punição dos opositores de Vargas. Foi um auê. Rio de Janeiro foi um auê. Eu achei. Oi, amor. Quer que eu leia a carta? Não lê agora não, porque quando eu for passar o negócio, a videoaulazinha vai ler trechos, tá? Professora, quanto tempo a videoaula? Essa carta é assim, é de arrepiar. Fala, amor. É quanto tempo essa videoaula? Passa logo, que daqui a pouquinho já vai acabar. Eu vou passar logo, peraí, calma aí, não fica me impressionando não, hein? Ó, não, só tô te lembrando, não se esquece. Só para me lembrar, a morte de Vargas foi, como eu falei para vocês, né? A sociedade virou um caos, então a gente está vendo imagem dele no caixão, imagens reais, tá, gente? Pessoas na rua com foto de Vargas, foi uma confusão, tá? Filas quilométricas para poder dar uma última olhadinha nele, tá bom? E aí, deixa eu agora lá para a videoaula, peraí, calma aí, deixa eu sair daqui, para poder apresentar. Muito legal, né, crianças? Eu adoro falar... Mas ele morreu, quem assumiu o poder depois? Então, aí nós vamos ver, tá? Teve o governo provisório. Ah, tá, beleza. Ó, vamos aqui para a aula de Vargas, para a gente ver. Vou passar uma e depois vou passar a outra. Se não der tempo, só der tempo de uma, não tem problema não, a gente continua na aula que vem. Não tem problema nenhum. Calma aí, deixa eu achar ela. Aqui. Tá todo mundo vendo? Fala aí para mim, que eu vou aumentar. Sim? Tô vendo. Então tá bom. Então, ó, essa aula aqui, ela fala sobre a posição de Vargas, tá? No governo,
as atitudes dele, ainda não vem falando aí sobre o suicídio, não, tá bom? Então, ó, vou iniciar, hein? Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 62. Bons estudos! Não sei se você se lembra, mas assim que o presidente Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições de 94, ele foi até o Senado se despedir dos seus colegas e fez um inflamado discurso, dizendo naquela ocasião que era preciso fazer um acerto de contas com o passado. Agora, a que parte do passado se referiu o presidente Fernando Henrique Cardoso? Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista. Este modelo, que à sua época assegurou o progresso e permitiu a nossa industrialização, começou a perder fôlego nos fins dos anos 70. Modelo de desenvolvimento autárquico, Estado intervencionista. E tudo isso era na era Vargas. Aliás, o que será que isso tudo quer dizer? E por que o presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que isso tudo ainda atravanca o nosso presente e retarda o avanço da sociedade? Bom, para responder e até mesmo refletir sobre essas perguntas, só mesmo assistindo a nossa teleaula de hoje, que tem como tema justamente a política econômica do segundo governo Vargas. Na teleaula de hoje, você vai ver os modelos de desenvolvimento econômico que estavam sendo propostos para o Brasil nos anos 40 e 50. E ainda hoje, você confere como o segundo governo de Getúlio Vargas foi marcado pela intervenção do Estado na economia. O que você acha? Investir na indústria ou na agricultura? Aceitar ou não a participação de empresários estrangeiros na nossa economia? Bom, hoje, com a economia globalizada e cada vez com menos fronteiras, essas questões até parecem questões desatualizadas. Mas olha, nas décadas de 40 e 50, elas estavam na ordem do dia. É que o Brasil, naquele momento, estava atrás de um modelo de desenvolvimento e queria encontrar o melhor caminho para a sua economia. Mas que caminhos eram esses? O que é que estava sendo proposto para a nossa economia naquele momento? Bom, para responder a essa pergunta, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Brasil, segunda metade da década de 40. Enquanto a Europa se recupera da Segunda Guerra Mundial, o Brasil discute como desenvolver sua economia. Ideias não faltam, mas uma em especial acaba conquistando um grande número de adeptos. Trata-se do modelo desenvolvimentista. Modelo desenvolvimentista? O que será que esse modelo propõe? Que caminho ele indica para desenvolver a economia no país? Instituto Roberto Simonsen. Não sei se você sabe, mas o Instituto Roberto Simonsen é o centro de estudos da Fiesp e tem como objetivo estudar e estimular o desenvolvimento econômico do país. Você deve estar se perguntando, mas o que esse instituto tem a ver com o modelo desenvolvimentista? Tem tudo a ver. Pois é, foi o industrial Roberto Simonsen, que hoje dá nome a este instituto, que liderou o grupo cujas ideias resultaram no modelo desenvolvimentista. Então, a gente não poderia estar em melhor lugar para tentar entender e investigar o que propõe o modelo desenvolvimentista. Vamos ver isso melhor? O modelo desenvolvimentista dizia que era preciso investir na indústria. Era importante produzir aqui o que o país até então importava. Só que não adiantava abrir mais e mais fábricas. Era preciso abrir novas estradas, criar mais linhas ferroviárias e melhorar os portos. Pois só assim as matérias-primas chegariam às fábricas e os produtos ali manufaturados poderiam ser distribuídos e chegar até os consumidores. Investir em transportes era fundamental, mas isso ainda não era tudo. O terceiro ponto do modelo desenvolvimentista se referia aos recursos naturais. O Brasil tinha que começar a explorar petróleo, carvão, manganês e ferro, entre outros produtos minerais. E, por fim, o modelo desenvolvimentista defendia a modernização da agricultura. Era preciso incrementar a agricultura com tratores, com sementes de melhor qualidade e com a irrigação. Em linhas gerais, esses são os 4 pontos principais defendidos pelo modelo desenvolvimentista. Indústria, transportes, recursos naturais e agricultura.
as ideias defendidas pelo modelo desenvolvimentista ganhavam cada vez mais adeptos. Mas para que essas ideias pudessem ser levadas adiante, era preciso o apoio do governo e a ajuda de empresas estrangeiras. Você ouviu bem? Empresas estrangeiras. É isso mesmo. Entre os desenvolvimentistas, havia quem aceitasse a ajuda e o investimento de empresas estrangeiras. Mas olha, nem todos pensavam assim. E é justamente nesse ponto que há um racha entre os desenvolvimentistas. Dessa divisão surge o grupo dos nacionalistas. Os nacionalistas não deixavam também de ser desenvolvimentistas. Eles continuavam acreditando nas mesmas ideias, só que não aceitavam a participação do capital estrangeiro no nosso desenvolvimento. Para eles, os estrangeiros queriam apenas explorar nossas riquezas naturais e nos vender seus produtos industrializados. Mas não eram só esses dois grupos que propunham naquele momento opções de desenvolvimento para o país. Havia ainda um terceiro grupo que defendia um modelo de desenvolvimento que ficou conhecido como neoliberal. Para que se preocupar com a indústria se somos tão competentes na agricultura? O futuro do Brasil está na agricultura e não na indústria. Durante muito tempo pensou-se assim no Brasil. Um pensamento que traduzia mais ou menos em linhas gerais o que pensavam os neoliberais. Este grupo, liderado pelo economista Eugênio Goudin, acreditava na vocação do Brasil como um país agrícola. A agricultura, de fato, sempre havia sido nossa atividade econômica predominante. Para que mudar? Com o dinheiro das exportações dos produtos agrícolas, eles diziam, o Brasil podia comprar os produtos industrializados que precisasse. Na verdade, os neoliberais não eram contra a indústria. Eles achavam que se o empresário nacional ou mesmo estrangeiro quisesse investir na indústria, que investisse, mas sem o dinheiro do governo. Para os neoliberais, o governo não deveria participar nem da produção e nem do planejamento da economia. Só para não ficar nenhuma dúvida, vamos rever esses três principais modelos de desenvolvimento que estavam sendo discutidos no Brasil nos anos 40. Bom, a gente tinha os desenvolvimentistas, que pregavam o desenvolvimento da indústria, dos transportes e a exploração dos recursos naturais e a modernização da nossa agricultura. Tudo isso com o apoio do governo. Só que divididos entre os que aceitavam ou não a ajuda de empresas estrangeiras. Esse grupo, então, acabou se dividindo em dois, surgindo assim os nacionalistas, que não aceitavam a entrada de empresas estrangeiras na economia brasileira. E, por fim, vimos ainda que existia mais um terceiro grupo que defendia um modelo de desenvolvimento chamado de neoliberal. Além de achar que o caminho do Brasil era o da agricultura, esse grupo também pregava a não intervenção do Estado na economia. Para os neoliberais, o governo não deveria entrar nem na produção, nem no planejamento da nossa economia. Essas eram as três correntes que predominavam naquele momento no Brasil. Mas qual delas seria vencedora? Qual desses três modelos o Brasil iria adotar? Está na hora de nós recuarmos um pouco no tempo e ver essa questão bem mais perto. 3 de outubro de 1950. Os brasileiros vão às urnas escolher o sucessor de Eurico Gaspar Dutra. Contados os votos, uma surpresa. Getúlio Vargas, o presidente ditador, deposto pelos militares em 1945, é eleito presidente do Brasil. Em sua campanha, Vargas apoia integralmente a indústria, a exploração dos recursos naturais por empresários nacionais ou pelo governo e defende uma maior intervenção do Estado na área econômica. Apesar de seu discurso de campanha se aproximar bastante do modelo desenvolvimentista nacionalista, Vargas, na hora de montar seu ministério, acaba criando mais dúvida do que certezas. Integram sua equipe tanto ministros nacionalistas, que não aceitam empresas estrangeiras, como ministros desenvolvimentistas, que são favoráveis à participação do capital estrangeiro na nossa economia. Essa aparente falta de coerência do Ministério de Vargas revela, na verdade, uma das características mais marcantes do ex-presidente. Pressionado pela oposição que queria impedir sua posse, Vargas procurou minimizar essa situação formando um ministério que contava inclusive com políticos da oposição. Mas e na prática? Porque uma coisa é montar um ministério com integrantes que defendem corretos. Outra coisa é governar com um ministério assim. Que caminho, afinal, seguiu o segundo governo Vargas? O modelo nacionalista ou o modelo desenvolvimentista? Nacionalista ou desenvolvimentista? Nenhum, nem outro. Ou melhor,
Os dois. O segundo governo Vargas foi marcado por medidas que, ora, apontavam para o nacionalismo, ora, apontavam para o desenvolvimentismo. A criação da Petrobras, por exemplo, teve um caráter nacionalista, envolveu todo o Brasil de norte a sul. O debate saiu dos gabinetes e dos ministérios e ganhou as ruas. Comícios, encontros, manifestações. O Brasil se mobilizou em torno da criação da Petrobras. Os nacionalistas, que achavam que o petróleo brasileiro deveria ser explorado por uma empresa nacional, criaram a campanha "O Petróleo é Nosso". Os que foram contra essa ideia foram taxados de entreguistas, que queriam entregar os nossos recursos naturais para os estrangeiros. Os nacionalistas venceram. O petróleo brasileiro seria monopólio de uma empresa estatal, de uma empresa do governo. No caso, a Petrobras. Aliás, além da Petrobras, o segundo governo Vargas deu várias mostras de sua política nacionalista. Criou, entre outras, o Plano do Carvão Nacional, o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, e planos para o desenvolvimento econômico da Amazônia e do Nordeste. Mas, no fundo, todas essas medidas, essas leis, todos esses feitos de Vargas, como a Petrobras, por exemplo, foram aumentando cada vez mais o papel do governo na economia do país. Para muitos, o governo foi virando uma espécie de empresário, produzindo bens e investindo capital. E por falar em dinheiro, como será que o governo Vargas agiu em relação ao capital estrangeiro? Está certo que Vargas tomou uma série de medidas nacionalistas durante o seu segundo governo, mas ele não era apenas nacionalista. Vargas queria também o capital estrangeiro, principalmente o capital norte-americano, que deveria financiar parte do Plano Laffer. O Plano Laffer, de autoria do então ministro da Fazenda, Horácio Laffer, previa uma série de investimentos no país, principalmente na área de transportes, energia elétrica e agricultura. Vargas chegou até a criar um banco para financiar e receber os empréstimos estrangeiros, o BNDE, que hoje se chama BNDES, e ainda financia projetos de modernização do país. 1954. Estamos no último ano do segundo governo Vargas e os primeiros resultados da sua administração começam a aparecer. A Petrobras entra em funcionamento. Em Minas Gerais é inaugurada a Companhia Siderúrgica Mannesmann. E a usina de Paulo Afonso, no Nordeste, começa a produzir energia para Bahia e Pernambuco. E ainda tinham as indústrias que, com o apoio do governo, trabalhavam a todo vapor. Como você vê, a política econômica de Vargas consegue obter resultados. Mas, afinal, que política foi essa? A política da intervenção, da presença marcante do Estado na economia. Porque, independente de Vargas ter sido nacionalista em algumas decisões e desenvolvimentista em outras, a marca fundamental da sua política econômica é mesmo a forte presença do Estado na economia. Esse tipo de política econômica, onde o Estado interfere diretamente na economia, recebe o nome de política autárquica, intervencionista e centralizadora. Justamente a política econômica que o presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que atravancava o avanço da sociedade brasileira. Lembra daquele discurso que nós ouvimos no começo da nossa teleaula? No mundo todo, há uma tendência cada vez mais forte do Estado interferir cada vez menos na economia. Acredita-se hoje que o Estado deva investir em serviços públicos, aqueles que não podem dar lucros e que são essenciais para a população, como educação, como saúde e transportes, por exemplo. Ou seja, o tipo de Estado que hoje se diz ser o ideal está bem longe e bem diferente do tipo de Estado que Vargas criou. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Crianças, eu vou dar uma parada, mesmo porque agora a gente já até encerrou, vai vir só a revisão do telecurso. Aí nós vimos como é que estava o governo de Vargas, né? Como se desenvolveu, muito bacana, né? Fala aí para mim, estão me escutando? Sim, estamos aqui. Sim. Estão tão compenetrados. Aí no outro telecurso que eu separei, nós iremos ver como é que foi essa oposição ao governo de Vargas e como é que se deu o suicídio dele, tá? A gente vai ver na próxima aula. Foi bacana, né? É bom que a gente acaba visualizando e vê de uma forma diferente o que foi falado aqui na aula. Eu adoro o telecurso, assim, sou fã. Deixa eu só ver uma coisa com vocês. Gente. Alexander, tá aí? Professora, fala para mim. Tá sim. Tá. E Ana Clara? Não. Só Ana Carolina. Tá bom. Eu vou falar, os nomes que eu não falar é porque eu dei presença, tá? Davi de Sá.
Davi só tem não, só Davi Miranda. Tá. Francisco. Francisco também não tem, não. Peraí pra mim, isso aí. Davi eu sei, Davi, você, Miranda eu sei. Giovana. Giovana, tá não. Tá? Tá. Tá ou não tá? Tá não. Não. Júlia Mendonça. Não. Só Joana. Olha aí pra mim, Alex, você é meu ajudante. Caio. Também não. Não. Cadê? Luiz Carlos. Luiz tá indo, não. Tá não. Não. Cadê? Maria Eduarda Oliveira. Sei lá, acho que Maria Eduarda Oliveira tá não, só Maria... Tá, Duda Silva. Tá, Duda Silva. Eu sempre confundo. E a Fontes? Maria Eduarda Fontes? Não. Não. Só Maria Bela Estrela. Estrela. Mariana, tá por aí? Mariana. Não. Natan. Tá, E Natan Natan tá. Felipe. Felipe... Tá não. Não. Samuel está, não é? Samuel, não. Só Stephanie. Então foi Samuel da turma. Sara. Não. Sara também não tá. Não. Tá. Quem eu não falei o nome é porque eu já coloquei presença aqui, tá? Eu já fui olhando, já fui colocando presença, tá bom, meus amores? Então, Beleza. calma aí, não tem tchau, não. Atividade bacana, meus amores. Não acredito. Que isso? Não. Pode botar aí. Paula, você ama a gente. Ô, Paula. Adora a gente fazer isso. Tá, vai. Ó, módulo Ô, Paula, 3. olha só. A gente já deu meio-dia, então tecnicamente já acabou. Não. Então você não pode Verdade, já acabou. Beijinhos, tchau. Beijinho. No chat. Módulo 3, página 280 e 281, hein? Anota aí. Maldade. Que mundo é esse? Ó, módulo 3, 280 e 281. Para de graça, vocês não são mole não, hein? Beijo, hein? Até semana que vem.